E além do passe livre que você estava comentando agora há pouco, quais foram as outras conquistas que foram realizadas pela associação? Bom, a Associação de Cegos, ela, assim, é uma das principais coisas que a gente conquistou foi tornar, né, a vida da pessoa com deficiência visual aqui na região, mostrar a independência, né? Porque, assim, logo quando eu fiquei cego, eu comecei a andar em Itabuna com a bengala, depois que eu já estava, né, preparado para andar, porque eu não aconselho as pessoas que são deficientes visuais aí, que ficaram cegos há pouco tempo, é um conselho que eu dou. Não pegue a bengala sem conhecimento, sem treinamento e ir para as ruas, porque isso é perigoso. Isso pode fazer com que você desista de ter a independência para o resto da sua vida. Porque é perigosíssimo, sem prática, sem orientação. Porque para você poder sair andando com a bengala, a gente tem que ter uma aula com um professor capacitado. Eu não sei se aqui no CAP tem, mas existe um professor de orientação mobilidade. Ele ensina você como praticar, como caminhar, como andar com a bengala. Então, quando eu tive essa aula lá em Itabuna, que na época a professora era a Débora, né? Junto com Ana Lúcia lá, Débora era professora de orientação mobilidade. Então, quando eu comecei a andar aqui em Itabuna, eu parecia um ET. Quem me via andando aqui em Itabuna, chegar era assustador. Porque o pessoal chegava, quando eu ia andando, que eu chegava próximo do meio-fio com a bengala, o povo me corria e me segurava pelo ombro, achando que eu ia me jogar em cima dos carros. Então, assim, gente que chegava para mim, me parava no meio da rua e dizia que eu não podia andar sozinho, que era perigoso, se eu não tinha uma criança para andar comigo. Eu falei, não, a criança ela tem que ter a vida dela de criança, ela tem que ter os momentos dela de criança. Criança é para estudar, para se divertir, para viver a infância dela, não para ficar arrastando um cego para lá e para cá, não. Entendeu? Sim. Nada contra, porque é diferente o pai que sai com a filha, que sai com um sobrinho, com alguém, um deficiente visual que sai com uma criança como acompanhante, mas não aquela criança ficar como se fosse uma obrigação dela andar todos os dias com um deficiente visual para lá e para cá, entendeu? Então, assim, uma das conquistas da Associação de Cegos foi através de eventos sociais que a gente promoveu, né, como os passeios em praias, passeios em sítios. Então, assim, a gente promoveu isso aí, levando as pessoas com deficiência para ter essa vivência, né? Eles iam para esses eventos sem acompanhante. Então, assim, Gabriel mesmo aqui, ele participou, né, de uma gincana que a gente fez um passeio na praia, levamos várias pessoas deficientes visuais para lá. Lá a gente montou duas equipes de gincana, né? E lá a gente fazia algumas competições, algumas brincadeiras, eram umas coisas bem interessantes. Então tinha duas casas de praia, uma ficou a área, né, masculina e a outra ficou a área feminina. Então, assim, a gente promoveu brincadeiras, promoveu vários eventos, vários, como é que se fala, como é que se fala, projetos da associação. Como, por exemplo, a gente teve, eu não lembro quem foram os participantes, mas a gente teve a quadrilha de São João, né? Na, pela Associação de Cegos. Então a gente se apresentou em cidades como, por exemplo, Ubaitaba, a gente se apresentou em São José, em Ilhéus, em várias cidades. Então eu fazia parte dessa quadrilha, a gente dançava, né? Todos deficientes visuais, né? Fizemos uma apresentação bonita, né? O pessoal ficava assim, intrigado mesmo, porque via os deficientes visuais fazendo todos os passes de uma quadrilha, né? E assim, eles não imaginavam que a pessoa com deficiência visual tinha aquela capacidade de dançar daquela forma, de se apresentar daquela forma.
Então, além desses eventos sociais, a gente também fez com que várias pessoas com deficiência tivessem a oportunidade de ter cursos, né, de informática, cursos eh, de profissionalizantes, como, por exemplo, eu mesmo, eu fui para Salvador através da Associação de Cegos, porque a gente, como tinha um apoio da DIREC, a DIREC escreveu, na época, eu, Pimentel e Jânio. Pimentel foi fazer o curso de informática para ele trazer o curso aqui para Itabuna, Jade Carvalho Pimentel. Ele foi estudar lá em Salvador, na ABC. Pela Associação de Cegos, a gente conseguiu passagens, conseguiu inscrição, tudo isso pela Associação de Cegos. Eu fui para fazer o curso de massoterapia. Eu fiz lá drenagem linfática, massagem desportiva e massagem sueca, tudo na ABC, em Salvador, né? E Jânio foi fazer o curso de câmara escura, né? E aí, quando, através da Associação de Cegos, que é diferente chegar eu, Del ou Gabriel, para um deputado e falar assim, olha, nós estamos precisando de vaga lá em Itabuna para essas pessoas trabalharem. Então, era mais complicado. É mais complicado quando você chega como pessoa física. Mas quando você chega como associação e busca esse apoio, esse recurso, aí é diferente, porque se trata de uma pessoa jurídica que está indo buscar esse recurso. Então, o que aconteceu? Quando a gente voltou de lá, eu vim com uma carta de apresentação, na época, para um deputado deu essa carta para a gente procurar alguns lugares aqui onde a gente poderia se encaixar para trabalhar. No meu caso, foi o CREAT. No caso de Jânio, ele ficou trabalhando no hospital de base. E no caso de Jade Pimentel, foi a Prefeitura de Itabuna. Então, assim, como o CREAT naquela época não tinha vaga para massoterapeuta, eles só tinham para fisioterapeuta, eu não trabalhei. Então, eu continuei trabalhando autônomo. Mas Pimentel se encaixou na prefeitura e Jânio se aposentou trabalhando no hospital de base, como no setor de câmara escura. Então, assim, a gente promoveu com que cada pessoa com deficiência eles conseguissem, né, ter independência. Jânio, eu fui na casa dele mostrar a ele que uma pessoa com deficiência tinha capacidade de se locomover sozinho, tinha capacidade de ler o braille, e como ele é testemunho de Jeová, ele tinha a vontade, o desejo de ler as abreviaturas em braille do testemunho de Jeová. E ele estava, assim, com muita vontade de aprender o braille. Então, eu levei ele para Boirarema, ele aprendeu o braille, ele disse que não queria andar sozinho, de jeito nenhum. Então, logo em seguida, uns 3 meses, ele teve a aula lá com Débora, de orientação à mobilidade, e Jânio já estava andando tudo sozinho. Depois que ele foi para Salvador, eu e Pimentel, a gente levou Jânio para Salvador sem ter o costume de andar sozinho, sem conhecer Salvador. Lá a gente passou a orientar ele, e hoje ele tem uma total independência. Ele também acabou que hoje ele mora em Tapetinga, mas está ligado com a associação, é nosso associado. Pimentel, além de ser professor nessa área de informática, ele foi se adaptando mais e tal. Ele ajudou muitas pessoas com deficiência aqui a aprender a manusear o computador, né, com o sistema do JAWS, do NVDA, do 2Vox. Então, assim, a gente tornou a independência aqui na cidade de Itabuna, e também a gente buscou o governo municipal para a gente estar pedindo, né, acessibilidade arquitetônica. No caso, assim,
essa pista tátil que tem na cidade hoje, em vários lugares, foi a busca da Associação de Cegos. A gente mostrando que a gente precisa de ter essa pista tátil. Hoje, se um deficiente visual chega em um banco, chega numa escola, chega em algum local aqui em Itabuna, eles são bem recebidos, eles são bem assistidos, porque tornou prático isso diariamente. Porque eu fui várias escolas, eu fui em vários cursos de professores, dar palestras, né? A gente deu palestras em vários lugares, mostrando que o deficiente visual pode, né? E como ele precisa de auxílio para atravessar uma rua. A gente mostrou que o deficiente visual, ele como é que consegue usar um celular. Mostrou o deficiente visual como é que ele se protege de alguns obstáculos. E a gente vem assim, trazendo a sensibilização para as pessoas na cidade de Itabuna e nas cidades vizinhas, e mostrando que deve se importar com uma pessoa com deficiência visual. Então, hoje em dia, é difícil você chegar, estiver andando na rua e as pessoas dizer não, você não pode andar na rua. Isso não acontece mais, porque tornou uma prática. A gente tinha lá em Borborema Valmerindo, que ele andava em Borborema, mas ele tinha medo de andar em Itabuna. E, para você ter uma ideia, eu trouxe Valmerindo para caminhar em Itabuna, mostrar a independência dele, e hoje ele trabalha vendendo axé da sorte na cidade de Itabuna. Ele anda tudo na cidade de Itabuna. Então, assim, a gente trouxe essa independência, a gente trabalhou muito com essas questões sociais, né? Deixe o like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vidinho.